Certo. Vamos aproveitar, rezar e começamos. Em nome de Pátria, de Filho e de Em Espírito nome do Pai, do Santo. Filho, do Espírito Santo. Amém. Regina Celis, Letares, Aleluia. Quia resurrexit Domine Zere, Aleluia. Resurrexit Aleluia. Dixit, Aleluia. Ora pro nobis Aleluia. Deus, Aleluia. Gaudete Letares, Aleluia. Maria, Aleluia. Quia resurrexit Aleluia. Domine Zere, Aleluia. Em nome de Aleluia. Pai, do Filho e do Espírito Em nome Santo. do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo. Amém. Anúncio vobis gaudium magnum. Habemos Papa. Hum. Abemos Papa. Ai, velho, vamos lá. Estou com Uhum. pressentimento que vai estar no muro, assim como estás a pensar, assim que eu estava a discutir com o irmão Ludiero aí dentro. Pronto, né? Uhum. Yeah, aquele que Yeah. vai estar no muro, aquele que fizeram lá um acordo, né? Pronto. Para que o Congresso não demore muito, você continua com tuas agendas, mas está lá também missa tridentina, acabou. Se for assim, depois vamos se Uhum. virar. Aí tá bom, tá bom, tá certo. Acordo. Tá, penso isso, né? Por mais que ele não é condicionado por essas promessas, pode ser que Uhum. já acontece, Eu né? penso, eu penso, eu penso é que tinha mais progressistas do que tradicionalistas. O número Tinha deles ainda é mais, grande. tinha mais, mas só que o conservadorismo tinha aí um número que impediria a eleição do Papa, tem que ser 2/3. Então, se Uhum. está a impedir, tem que fazer alguma coisa, algum acordo, né? É simples. E vamos ver, vamos Epa. ver. Só já com as primeiras ações dos primeiros meses, não vamos ver quais são as primeiras Vamos decisões, descobrir. quais são os primeiros acordos que ele vai tomar. Sobretudo quem ele vai nomear para ser o braço direito dele. E, vamos lá ver. Até, Se manter o Parolin, acabou. mas pronto. Eu só quero saber se Epa. ele toca na mesa, eu só quero respeito da mesa. Se ele mexer na mesa, depois o resto vamos lá virar, vamos se virar, né? Não dá para pedir muito Uhum. também, depois de sairmos de uma revolução que o Francisco fez, pronto, vamos lá avançar. Certo. Bora. Vamos lá. Para o povo não há necessidade de longas explicações. Basta fazê-lo ouvir essas palavras: liberdade e igualdade. Continuamos a falar a respeito dos anarquistas, isto é, aqueles que prepararam para a Revolução Francesa. Ele compreende e logo se mostrará pronto para os combates que os objetos dos seus mais ardentes desejos deveriam proporcionar-lhe. Assim, no instante, armado de lanças, baionetas e archotes, ele se lançou à conquista da liberdade e da igualdade. Ele soube onde encontrar os castelos a serem queimados e as cabeças a serem cortadas para nada mais ver acima de si e em tudo por liberdade de ação. Não se injuria a franco-maçonaria quando se afirma que o segredo que ela ocultara sob essas palavras, liberdade e igualdade, era a revolução com todos os seus horrores. Se temos, no entanto, por causa de sua importância e de sua clareza, o que diz John Robinson, professor de filosofia natural e secretário da Academia de Edimburgo. Ele se tornou maçom na segunda metade do século XVIII e logo obteve o grau de mestre escocês. Com esse título, ele visitou as lojas da França, Bélgica, Alemanha e Rússia. Adquiriu tão grande crédito junto dos francos maçons que estes lhe ofereceram os mais elevados graus. Foi então em 1797 que ele publicou o resultado dos seus estudos num livro intitulado Mano, é publicado não. Prova das conspirações contra todas as religiões e todos os governos da Europa. Certo, apanhei. Uhum. O francês está a funcionar. Então, Ordem tá. da Assembleia Secreta dos Iluminantes e da Franco-Maçonaria. Eu estou ficando mal. Teve, disse ele, a oportunidade de acompanhar todas as tentativas realizadas durante 50 anos, sob o pretexto precioso de esclarecer o mundo com a chama da filosofia e de dissipar as nuvens de que se servem a superstição religiosa e civil para manter o povo da Europa nas trevas da escravidão. Sempre as mesmas palavras para exprimir as mesmas intenções. Liquidar com a civilização cristã para substituir por uma civilização baseada unicamente na razão que deve dar satisfação aqui embaixo a todas as concupiscências da natureza.
Vi, continua John Robinson, formar-se uma associação que tenha por objetivo destruir até os seus fundamentos todas as instituições religiosas e derrubar todos os governos existentes na Europa. Vi essa associação divulgar seus sistemas com um zelo tão alentado que ela se tornou quase irresistível, e percebi que os personagens que tiveram maior participação na Revolução Francesa eram membros dessa associação, que os seus planos foram concebidos segundo os seus princípios e executados com a sua assistência. Um personagem ainda mais autorizado, Conde Auguste, ministro da Prússia, acompanhou seu soberano no Congresso de Verona e, naquela augusta assembleia, leu um memorial que teria podido intitular Minha Confissão. Ele diz nesse memorial que não somente foi fraco-maçom, mas que foi encarregado da direção superior das reuniões maçônicas de uma parte da Prússia, da Polônia e da Rússia. A maçonaria, diz ele, estava então dividida em duas partes dos seus trabalhos secretos: aqueles que um outro maçom chama de parte pacífica, encarregada de propagação das ideias, e da parte guerreira, encarregada de fazer as revoluções. As duas partes davam-se as mãos para chegarem à dominação do mundo, exercer uma influência dominadora sobre os soberanos. Tal era o nosso objetivo. Essa vontade de chegar à dominação do mundo é próprio dos judeus. Nisto, os franco-maçons não são senão instrumentos dele. Ela explica quase todos os acontecimentos dos dois últimos séculos e, sobretudo, sobretudo, os do momento atual. A revolução é o facto da maçonaria, ou melhor, como diz Henri Martin, a franco-maçonaria foi o laboratório da revolução. Ela própria, ademais, não se omite em reivindicar a honra de ter posto a revolução no mundo. A Câmara dos Deputados, na sessão 1º de julho de 1904, tendo o Marquês de Rosambo dito: a franco-maçonaria trabalhou na surdina, mas de uma maneira constante para preparar a revolução. Jumel, isto é, com o efeito do que nos vangloriamos. Alexandre Zévé: é o maior elogio que o Senhor nos poderia fazer. Henri Markel: é a razão pela qual o Senhor e seus amigos o detestam. Rosambo replicou: estamos, pois, perfeitamente de acordo a esse respeito desse ponto, que a maçonaria foi a única autora da revolução, e os aplausos que ela recolhe da esquerda, e os quais estou pouco habituado, provam, senhores, que reconheceis comigo que ela fez a Revolução Francesa. Junel, fazemos mais do que reconhecer, nós o proclamamos. No relatório lido na sessão plenária da respeitáveis lojas Paz e União Livre de Consciência, no Oriente de Nantes, em 23 de abril de 1883, uma segunda-feira, lemos: foi de 1772 a 789 que a maçonaria elaborou a grande revolução que devia mudar a face do mundo. Foi então que os franco-maçons vulgarizaram as ideias que tinham recebido em suas lojas. Relatório, página 8. Na circular que o Grande Conselho de Ordem Maçônica enviou a todas as lojas para preparar o centenário de 89, encontramos a mesma afirmação, seguida de uma ameaça: a maçonaria, que preparou a Revolução em 1689, tem por dever continuar sua obra. O atual estado dos espíritos compromete-se com isso. Bem antes disso, em 1776, Voltaire escrevera ao Conde d'Angertal que todos os lados se anuncia uma revolução. Ele conhecia o que ele e os seus amigos da loja preparavam para a igreja e para a sociedade. Convencional Gouffrot batizou-se assim: jamais a história dos povos bárbaros, jamais a história pavorosa dos tiranos oferecerão a imagem de uma conspiração mais espantosa, nem melhor combinada contra a humanidade e a virtude. Já neste mesmo ano de 1776, a Comissão Central do Grande Oriente tinha escolhido entre os maçons homens encarregados de percorrer as províncias e de visitar as lojas em toda a extensão da França, para diverti-las e de manterem prontas para oferecer seu concurso ao que ia cumprir. Copin Aubencelli
fez uma observação muito justa. Para chegar a tornar-se a mestre dos destinos da França, a franco-maçonaria precisou de 70 anos de preparação. Por que então tanto tempo? Isto está relacionado ao método que ela estava obrigada a empregar. Quando a maçonaria apareceu na França, vindo da Inglaterra sob a regência, ela era totalmente potente. Não obstante, ela visava desde logo destruir as tradições francesas, quer dizer, os elementos de que se compunha o ser chamado França. Fazer da França uma outra França. Como chegar à realização desse objetivo? Tão pouco como se tentasse fazer de um homem um anti-homem, da humanidade uma anti-humanidade. O poder oculto maçônico, não podendo agir pela força, posto na origem ela não possuía a força, estava reduzindo a agir por persuasão, por sugestão. Mas não é fácil sugerir a uma nação que ela deve destruir suas tradições, isto é, destruir a si própria. Não se pode esperar um tal resultado senão procedendo por sugestões sucessivas, dirigidas com extrema habilidade e prodigiosa hipocrisia. Uma hipocrisia cuja medida é dada pelo fato de que a dívida liberdade, igualdade e fraternidade que não cessaram de apresentar como se tratasse de seduzir a nação, como uma carta de emancipação e de universal felicidade, manifestou seu veneno quando chegou a dominar esta nação, pelo terror e pela guilhotina, para fazer aceitar toda a série de sugestões pelas quais era necessário passar para criar os estados de espírito intermediário indispensável à obtenção do resultado almejado. Compreende-se que tenha sido necessário muito tempo. Lançando daí seu olhar sobre o que acontece hoje, Copin Albencelli acrescenta: a franco-maçonaria preparou, pois, seu primeiro reino durante cerca de 70 anos. Ora, esse reino não durou senão alguns anos, sufocado pelo sangue do terror e pela lama do diretório. A franco-maçonaria se reencontrou tão fraca quanto era nos seus primórdios. Ela foi obrigada a recomeçar o seu trabalho subterrâneo, a preparar de novo os estados de espírito sobre os quais ela pode se apoiar. Um dia, para escalar uma segunda vez o poder que ela foi obrigada a abandonar. Não serão precisos menos de 80 anos. 70 anos de esforços pacientes e miseravelmente hipócritas na primeira vez. 80 anos na segunda. Compreende-se que, instruída por suas primeiras experiências, ela não possa se decidir agora a largar o bocado. Ela não quer, pois, deixar o poder e nós podemos estar certos de que ela fará o impossível para aí permanecer e terminar enfim a obra de ruína para o qual faz 2 séculos ela empregado tanto astúcias e tantas violências. Próxima vez vamos falar sobre Illuminati, se Deus quiser amanhã mesmo. Tá aí, Manuel. Pois bem. Assim sendo, vai ser os primeiros comentários. Manuel, você está aí? Saiu? Consegue me ouvir, Manuel? Então, pronto. Vamos lá ver certo. Começamos aqui. Certo, pois bem, como nós sabemos, a anarquia tirar a posição a norma, né, de um governo para estabelecer ou criar uma desordem ou destituir tudo que foi construído com muito esforço. Pois bem, aqui terminamos todas as provas, todas as citações que o livro vem apresentar para nos convencer de qual foi o propósito que a maçonaria, quais são os personagens que a maçonaria usou para conseguir o que nós vemos hoje. Infelizmente, então vemos que
tem dois pontos aqui muito importantes que também queria olhar. É a respeito da Prússia, né? Isso é da Polônia e da Rússia. Quer dizer que a maçonaria estava bem escalada, mas a mais famosa e que tinha mais força naquele tempo era a francesa. E a Revolução Francesa nasceu por lá para que as outras possam imitar. Vejamos que outra hora, antes mesmo da Revolução Francesa, houve a Revolução Americana. Mesmo que a Revolução Americana não teve tanto impacto assim. Só após a Revolução Francesa é que começou a funcionar. É que começou a funcionar os propósitos e as ordens dele. Também porque a América ainda não era uma potência, não tinha muita coisa assim, ela precisava de muito apoio, principalmente dos europeus. Também porque a França tinha um grande poderio, não tanto assim econômico, mas de status, né? De status. Daí que, por mais que na França, na Inglaterra tivesse várias, como posso dizer, tivesse várias tentativas, já estava disseminado posso dizer, estava disseminado com os erros do protestantismo. O que veio acontecer? Tá? Ele mexia numa zona onde não tinha muito protestantismo. Tinha, mas não era estatal. A França tinha as heresias dos jansenistas e outros mais, mas e galicanismo e whatever, mas não era de forma que o Estado em si acolhia e colocava como uma forma de governo, uma parceria de governo. Já na Inglaterra tinha. Então escolhemos uma França bem ordenada porque já estava aliada com a França, com a Inglaterra, com os seus propósitos e só avançou. Bem, Manuel, estamos aqui a tentar dar os últimos retoques dos propósitos da anarquia que foi criada para criar depois da destruição, né? Da monarquia francesa para facilitar. E aí veio aqui veio fazer menção que a respeito dos judeus, que o propósito dos judeus sempre foi esse, que é colocar, Sim. né? Que é colocar e dominar todos os povos e assim facilitar com os seus projetos sonhadores que que é a vinda do Messias, né? Messias Salvador. Não sei como é que está, porque eles já mudaram tanto com tantas o livro com os livros ditos do que das interpretações feitas ao longo do tempo, vários livros surgiram, tem a Kabbalah, que é mais famoso, é mais famosa, então, e mais importante também pensamos que toda essa revolução não tem visado muito só a respeito da ordem social, ou mexer na ordem social. A ordem social é a parte que facilita, isso é para esfriar o fervor da defesa. Ele quer tocar na parte espiritual. Então, como o debate é difícil para ele poderia muito bem facilitar com o naturalismo, como aí já falou acima, né, a respeito de quê? Da facilidade da concupiscência. A concupiscência, já sabemos que é uma das ações nossas, normal, depois da caída dos nossos primeiros pais. Todo ser humano tem uma ação normal de concupiscência, isso é, uma declinação para errar, para fazer o mal, por mais que queira fazer o bem. Então, está na ação, não é que ele seja mau, mas as ações dele ou vai ser boa ou vai ser má. Então, se fazer mal é porque já faz parte da própria lei, não é porque é algo absurdo, né? O normal até é cair, porque o abismo foi maior depois do pecado original. É nesse contexto, Manuel. Sim, sim, exato. Como já vimos lá atrás no princípio do capítulo, ah, os anarquistas, né, pronto, são parte de todo o processo, né? Havia os sofistas da impiedade, porque queriam derrubar os altares de Nosso Senhor Jesus Cristo, os franco-maçons, que ele chama de sofistas da rebelião, porque pelo menos conheciam o segredo da seita, né? Derrubar os tronos dos reis. Os iluministas, que ele chama de sofistas da anarquia,
Então, esses iluministas anarquistas são farinha do mesmo saco. E vimos as convulsões que eles lançaram durante o período, vimos a paciência que eles tiveram em trabalhar no silêncio 70 anos. 70 anos. 70 anos, Muito, depois muito. mais 80 anos. E logicamente que isso aqui só podia ser uma ideia dos judeus, né? Porque pelo São histórico, pacientes. sim, pelo histórico de vida deles, né? Desde o Egito até aqui, só 40 anos no deserto, nós parecíamos chorar. Admiramos que eles blasfemaram tempos depois, mas 40 anos no deserto, depois para a Terra Prometida, tudo isso, né? Sempre alguns dos maus judeus acompanhados, sempre com esse desejo que nunca vai se extinguir de dominar o mundo, porque para os judeus o mundo lhe pertence. Para o judeu o mundo é deles, o Deus é só deles, a salvação é só deles. Não envolve o reino de Deus, não envolve a humanidade, eles não creem nisso. Até que não acreditar em Jesus Cristo, porque ele disse: eu sou a luz do mundo, luz das nações. Eles não, tem que ser só a luz de Israel, o nosso rei, que é matar os romanos e ponto final. Então, eles acarretam isso. Mais do que isso também, os judeus são extremamente eh, gananciosos, cegos por dinheiro. Não há na face da terra um povo igual, no que diz respeito a dinheiro. Tanto é que eles dominam tudo. Hollywood, os cinemas, a política, dominam tudo, É que exceto... dinheiro, desculpa só, é que dinheiro a outra hora não tinha tanto peso assim. Ganhou tanto peso Sim, depois de cair a monarquia como caiu, o dinheiro ganhou tanto peso assim, porque as pessoas olhavam muito pela tradição, as coisas virtuosas, e o dinheiro sim, mas a queda ajudava da, no a queda, projeto, mas não era assim um ponto central. Quando eles deixaram cair, o dinheiro ficou grande, né? O mundo econômico ficou mais tão relevante assim. O não, mundo... mas sim, mas de facto, eles já tinham intenção do poder. O poder é riqueza. Eles já tinham essa intenção. Como não podiam, porque na Europa eram monarquias, tens que ser filho de rei para ser o príncipe ou o herdeiro, eles não conseguiram. Por isso é que inventaram essa história de república. Certo. Matar o rei para terem poder. E poder é dinheiro. E dinheiro manda, controla o mundo. Então, este foi um dos grandes impulsos dos judeus, né? Porque no passado também já vimos no Antigo Testamento a ganância do rei Saul, quando devia pegar ouro para si, mas pegou várias coisas, inclusive Judas que matou, vendeu o Nosso Senhor, perdão. Bom, há sempre judeus extremamente ávidos, não são todos, mas 99%. Yeah, epa, Aquele 1% que se calhar é cristão e católico, não se sabe. muitos sentem receio de falar tal coisa porque ele vê que isto não se ajusta ou não tem evidências naturais. Por quê? Porque nós nascemos já dentro da água Uhum. turva, não é difícil para nós vermos as coisas. Então só a história Não, sim, pode lhe sim. dar uma crença. Só a história que pode lhe dar Uma segurança. crença, Não é necessário exatamente. estudar a história. Isso que estamos a fazer é que é história, bem Sim, documentada. Mas sim, claro, é necessário isso ir cansa a alma de muitas pessoas que não mais gostam profundo. viver de pelo menos uma, não tem uma cultura, né? De querer rebuscar o Uhum. passado para enquadrar com o presente. Só querem viver, né? Acreditar no tudo que lhe dá, ter autoridade, tá bom, viva a vida dele e Uhum. acabou. E quando vê uma coisa que está de contrário, essa aqui é cismático, essa aqui é conspiracionista e tudo mais. Aí o problema é que nós temos, né? Mas Não, tudo isso, é uma realidade inegável. É uma realidade inegável. Só que eh, nos últimos tempos, né, porque é o que diz as Escrituras, Deus sabe tirar proveito de tudo, até daquilo que é mau, Deus tira proveito. Eles matando os reis, só que esqueceram que também os seus inimigos iriam prosperar, sim. sobretudo os outros filhos de Abraão, os ismaelitas, né, que são esses árabes. Também hoje tornaram-se uma força impressionante. Mas E ele pronto, consegue, eu acredito que ele consegue mexer mais nesses do que a nós. Quanto a uhum, nós, eles nos atiraram lá o comunismo, outras brincadeiras demais. Os outros estão lutando por forma de guerra, porque uhum, esses aqui não aceitam esses princípios, eles são difíceis de serem mudadas das tradições.
a religião islâmica. Já nós não. O que eles Sim, fizeram? islâmico, é mais fácil o islâmico se converter para o catolicismo. Ah. É mais fácil ver essas conversões do islâmico para o cristianismo do que para o judaísmo. Ninguém se converte para o judaísmo. Também porque já em si é Assim, raça. nunca vi Em um si já é cristão que raça. diz, epá, você é judeu. Mesmo assim é É raça. difícil ver um Segundo cristão que que... a tradição dele morreu com o passar Ah, do tempo e que já não a própria genealogia já não existe. É tudo já atribuído exatamente. por grandes por grandes rabi. Sim. Não, está tudo Uhum. superficial. É tudo já por raiva ao cristianismo, porque o cristianismo é quem tirou toda a autoridade que eles tinham. Tá? É a sinagoga de Sim. Satanás que sobrou. Essa sinagoga de Exatamente. Satanás Isso que ao tudo para, longo do tempo sim, que é está. para, Ao longo sim, do tudo mesmo tempo que para está resumir isso, sempre. para dizer que os anarquistas mesmo não são outra coisa a não ser uma força violenta usada pelos judeus para subverter a ordem cristã naquelas sociedades. Quer dizer, eles já tinham saído da Inglaterra e foram para a França, porque também a história da Inglaterra e França é cruzada. Há reis ingleses que se envolveram com rainhas inglesas ou francesas. Os franceses não se davam bem com os ingleses, houve muitas guerras, então tudo isso aconteceu para que a maçonaria Só que a ganhasse França um sempre ânimo. teve. Só que a França, por mais que caísse, ela tinha aquela cultura e aquela graça que Deus lhe continha de se levantar. Por mais que cometava alguns gafes ao longo do Exato. tempo. A Inglaterra não, a Inglaterra já. A Inglaterra não teve toda essa predominância, todas essas graças que teve que a França que assim teve. E pior ainda, quando eles deitaram fora todo o cristianismo para pegar-se a revolução, o protestantismo, quando eles adotaram isso, acabou tudo, perdendo todas as graças. Na Inglaterra tem as rainhas Sim, sim. sucessivas, reis e companhia, é muita bruxaria que eles fazem. Tivemos aí a rainha que Sim, é falava isso que que eu queria saía dizer. Eu virgem, queria, mas que tinha 60 concubinos. Historicamente falando, teve sim, 60 homens que dormiam com ele, mas é porque rainha virgem. Aquilo é uma brincadeira total. Bruxas. sim, queria reforçar que entre as três nações, entre a França, a Alemanha e a Inglaterra, o paganismo sempre foi mais forte na Inglaterra. Sim. Eram, né, anglo-saxões, esses aí, aqueles que usavam aqueles capacetes aí com chifres. É uma versão dos Tem um nome. bárbaros, porque tudo eram bárbaros. E bárbaros tinha vários tipos. Sim, É igual que sim. nós. Olha lá, os vikings, pronto, os vikings. Vikings. Vikings Os são mais. vikings. Tem vários tipos de vikings, né? Sim, 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 mas eram predominantemente nos anglo-saxões. Também a Roma também era muito pagã, Itália, mas Itália, bom, deu-nos muitos santos, é porque só também que a nunca Itália teve toda uma era da coroa. igreja. Aquele todo terreno era da Sim, igreja. Itália, sim. É da igreja. Então a França, sim, a França e a Itália ainda se safavam em relação à Inglaterra e a Alemanha. Por isso é que a Inglaterra e a Alemanha abraçaram o protestantismo. Aliás, aquele maluco nasceu na Inglaterra, ou na Alemanha, né? Lutero. Como é o nome dele? É Lutero, Ó, né? Lutero. Lutero é da Alemanha. Ah, Porque na Itália, a é Itália, todo alemão, o sim. terreno, aquele todo o governo era do Papa. A Itália só foi recebido no tempo do Mussolini. Papa quem governava tudo Sim, aquilo. Sim. Itália, França e Espanha eram as melhores nações e Portugal. Já esses irmãos aí da Inglaterra e Alemanha, para esquecer, até hoje, e estão extremamente dominadas pelos judeus. Ok. Epá, então é isso, os anarquistas, o nome diz tudo, né? Também há nomes que dizem tudo. Não precisa de muita explicação para os nossos ouvintes. Anarquista, porque a ideia é Anarquista. ver que o que está agora é anarquia, que temos hoje é anarquia. Só para Exatamente. podermos, o exemplo de tudo, devemos saber como é que a França elegeu um presidente como Macron. Isso é, Sim. A tremenda França, olha, irracionalidade de deixa tudo. de tocar um pouco na política. A anarquia da França até hoje continua, porque eles Muito eh, grande. instalaram a anarquia naqueles estados africanos do norte. Aquilo lá em cima é uma anarquia. Sim. O que eles fazem naqueles países francófonos é anarquia total. Daí que pelo menos viu outro que meteu olho
e safou a parte da Guiné-Conakry com Traoré. Traoré só está assim, recebendo muitas ameaças porque a Rússia está em guerra. Se não tivesse em guerra, ele já Sim, está bem à vontade. Todas essas mexidas no Traoré vêm por causa da França. Ele mexeu, exatamente. já mexeu na Comé. A França só estraga, só sabe estragar. Não quer saber de apoio em nada. O único que teve uma colônia com o princípio que deixou o desenvolvimento é Portugal, porque é diferente da Inglaterra, que fez na África do Sul o apartheid, companhia de liberdade. Há quem olha só no lado do contexto material e tudo mais, mas os portugueses deixaram muita ascensão de que é de civilização aqui também, por mais que tinha. Para isso até vamos ter que falar até com o Lugero, né? Vamos preparar já Sim, um sim, vamos tema, ver. que está, vamos ver na próxima semana. Próxima semana Uhum. falamos com ele, ou talvez podemos conversar com ele, né? Saber qual o tempo que ele tem, para podermos falar sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Começamos a dar um tema exclusivo fora esta, com alguém que tem muita sabedoria. E, Sim. é nesse contexto. E vejamos só da forma que as coisas estão a correr. Tá? É que não nos dá mais a alternativa de procurar um bem. Sempre é um mal entre mão maior. É sempre mal que temos que recolher. Tá? Quer Ok. dizer que todos os governos que nos aparecem, põe já na cabeça que é um governo que vai nos dar algo mal. Mesmo que eles tenham princípio conservador, sempre tem lá uma religiosidade má. Então Mas já não não é espera religiosidade. muito. Se a própria só a igreja já tá em stand-by, está imaginando lá os povos. Se a igreja é quem poderia lhe coordenar, que é a alma para os estados que escorregam, alguns poderiam acolher. Como, por exemplo, a dissolução entre estados, alguns países ainda conservaram aquele princípio que é por causa da maioria do povo. Os presidentes também cresceram com esse princípio. Mas se o próprio quem tem que nos ensinar não quer ensinar, então cada estado se manda, se ensina. Aí vemos já um Bom, presidente Trump isso que e estás tudo aqui a mais. dizer também, sim, o que estás aqui a dizer também é um dos pontos das agendas da franco-maçonaria, né? Porque vamos supor que os judeus tomem o poder universal. Eles não vão fazer bem para os outros povos por causa da sua linhagem, o Talmud e os seus ensinamentos. Eles querem dominar, mas não é dominar para o bem, é dominar para oprimir. Sim, E isso vemos a partir das repúblicas, né? Quando há votações, por mais que o presidente queira fazer uma coisa, se lá em cima ele ganha, né, pá? Nós até podemos, dia seguinte, atacar o vosso país e fazer uma guerra e vos matar todos. Ah, simples. não, vou só fazer o que você quer, vou subir o combustível. Epá, fizeste bem. Mas só que o povo comum também pensa que é só maldade. Isso é uma maldade generalizada, tá vendo? É maldade por escala, porque talvez os países que resistem, nós temos assistido hoje em dia, é a China e a Rússia, porque têm uma certa força até o Japão já tá em joelhos, já está de joelhos. Todos os países que nós assistimos essas migrações, essas outras coisas, Estados Unidos também está mal. É mesmo a influência judaica, porque eles querem transformar o mundo inteiro numa servidão total, para depois apresentarem o tal anticristo, que vai ser já o Salvador, e os povos agradecerem. Esse é o fim único, a nova ordem mundial, né? Porque a maçonaria, o lema é fraternidade, igualdade e irmandade. Tipo, todos aí a dançar, né? É a mesma coisa que o último livro um dos livros do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Esse Fratelli Tutti, isso é, pronto, isso é por aí. Já foi, Então, já foi, já foi. Agora há muito. vamos se ver com o Leão 14. 14. Epá, esperamos, como eu disse, que seja mesmo um leão, porque sou mesmo um leão, sou um a fingir que é leão, vamos sofrer de novo. Um felino, gatinho, com o nome de Leão. Sim, porque também vimos que Deus o tenha, né? Vimos o Papa Bento XVI também apareceu com as vestes tradicionalistas, Bem mas 16. mudou o pouco. Tudo bem que defendeu um pouco a missa Yeah, tridentina, defendeu no a única sentido de coisa que dizer que vamos ela não lembrar é foi da missa abolida. tridentina. O único bem dele é só a missa tridentina. O resto é Sim, mal, nos o matou, resto, enganou muita gente, travou muita coisa.
Perseguiu a Os mais fraternidade, do que nos matou. mais do que mais. Estamos para apontar a fraternidade nas frontes. Está aí. Não, mas se a fraternidade está em pé. Uhum. Yeah. É isso aí. Vamos fechar, mano. Sim, Vamos rezar. o fato Yeah. ok. Ok, irmão. Por favor, faça a oração. Em nome de Patri et Filio et Spiritus Sancto. Amém. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. São José, Ora pro nobis. glorioso São José, Rogai por nós. glorioso Santo Papa Pio X, Rogai por nós. no fazendo mais no sistema como era antes. Não é dessa forma mais, tá bom? Não se faz CPT mais, só conectou hoje. CPT agora é cartão. A pessoa tem que estar em Portugal, tem que estar trabalhando, tem que estar tendo um contrato de trabalho ou atividade que pediu esses desse CPT.